Algo está faltando. E eu quero que você sinta esse incômodo comigo, porque a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, ela grudou na minha cabeça de um jeito que nunca mais saiu. Existem centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea. Centenas de bilhões. E hoje nós sabemos que a maioria delas tem planetas. Não algumas. A maioria. Então você faz a conta mais conservadora possível. Você diz, tudo bem, talvez só uma fração tenha mundos rochosos, talvez só uma parte deles esteja na zona certa, nem quente demais, nem fria demais, onde água líquida possa existir por tempo suficiente. Mesmo assim, o número que sobra ainda é absurdo. Não é um número pequeno. Não é um número que permita conforto. É um número que deveria estar gritando para nós que o universo deveria estar cheio de vida, cheio de histórias, cheio de civilizações muito mais antigas do que a nossa. E, no entanto, quando olhamos para o céu, encontramos silêncio. Nenhuma prova definitiva. Nenhum sinal inequívoco. Nenhuma pegada tecnológica que encerre a discussão. E é aí que a pergunta deixa de ser curiosa e passa a ser perturbadora. Porque, se os números estão minimamente certos, então esse silêncio não é normal. Esse silêncio é uma pista. É quase como se o cosmos inteiro fosse uma cena de crime, e nós tivéssemos chegado tarde demais para ver o que aconteceu. Essa é a essência do chamado paradoxo de Fermi. A pergunta que parece simples demais para carregar tanto peso: onde está todo mundo? A história diz que Enrico Fermi soltou essa pergunta num almoço, meio de repente, e por alguns segundos ela soou até engraçada. Mas o problema é que, quando você coloca a matemática na mesa, ela para de soar engraçada muito rápido. A galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de largura. Isso parece gigantesco, e é, se você imaginar um ser vivo atravessando isso como um viajante solitário. Mas uma civilização não precisa cruzar a galáxia inteira de uma só vez. Ela só precisa dar o próximo passo. Um sistema estelar de cada vez. Um pequeno salto, depois outro, depois outro. É assim que colônias crescem. É assim que espécies se espalham. É assim que a vida ocupou continentes inteiros na Terra. Se uma civilização aprendesse a viajar até estrelas próximas, mesmo a velocidades ridiculamente modestas em termos cósmicos, ela poderia se espalhar pela galáxia em uma escala de tempo que, comparada à idade da Via Láctea, é quase nada. Alguns milhões de anos. Talvez algumas dezenas de milhões. Parece muito para nós, mas a galáxia tem bilhões e bilhões de anos. Houve tempo suficiente para isso ter acontecido não uma vez, mas muitas vezes. Então por que não vemos nada? Por que não há sinais claros de visitantes antigos, de megaconstruções, de ruínas cósmicas, de alguma marca que diga com toda clareza: alguém esteve aqui antes? Quanto mais você encara essa pergunta, mais ela pesa. Porque ela não é um exercício de imaginação. Ela é uma discrepância entre o que deveria acontecer e o que observamos. E o primeiro trabalho de qualquer bom detetive é estabelecer o que seria esperado se nada de estranho tivesse acontecido. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos supor, por um instante, que a vida não seja um milagre único e irrepetível. Vamos supor que a química faça o que a química sempre faz. Que carbono, água, energia e tempo sejam uma combinação fértil, não um acidente impossível. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e os indícios mais antigos de vida surgem muito cedo na história do planeta. Geologicamente cedo demais para ser confortável. A Terra mal esfriou, os oceanos mal se estabeleceram, e já havia alguma coisa aqui copiando a si mesma. Isso importa muito. Porque, se a vida tivesse demorado 2 bilhões de anos para surgir, poderíamos dizer que talvez ela fosse um evento raríssimo. Mas não foi isso que aconteceu. Aqui, pelo menos, a vida apareceu rápido. E isso é profundamente suspeito no melhor e no pior sentido da palavra. Você pode dizer, com toda razão, que isso é apenas um ponto de dados. E é mesmo. Um único exemplo não prova uma regra. Mas há outras pistas apontando na mesma direção. Os blocos básicos da biologia não parecem exóticos. Aminoácidos podem surgir em condições relativamente simples.
Moléculas orgânicas aparecem em meteoritos. Compostos de carbono foram encontrados em nuvens interestelares, espalhados pelo espaço frio entre as estrelas. O universo não parece hostil à química da vida. Pelo contrário. Em muitos aspectos, ele parece exageradamente generoso com os ingredientes. E quando os ingredientes são abundantes, a suspeita inevitável é que a receita talvez não seja tão rara quanto gostaríamos de acreditar. Mas isso não significa que a vida complexa seja fácil. E aí o mistério fica ainda mais interessante. Porque uma coisa é surgir uma química que se réplica. Outra, completamente diferente, é essa química se transformar em organismos multicelulares, depois em cérebros, depois em seres capazes de construir telescópios, motores, computadores e teorias físicas. Na Terra, a vida simples dominou por uma eternidade. Por bilhões de anos, o planeta foi basicamente um mundo de células solitárias, sem cidades, sem linguagem, sem tecnologia, sem nada que sequer lembrasse uma civilização. Durante esse tempo todo, a vida existia, sim, mas não parecia ter a menor pressa em inventar inteligência. E isso é um ponto importante. Porque talvez a vida não seja o gargalo. Talvez o gargalo seja todo o resto. Talvez micróbios sejam comuns e civilizações raríssimas. E quando você olha para a história da Terra, há argumentos fortes a favor disso. A transição para células complexas exigiu um evento quase surreal. Uma célula engoliu outra, e, em vez de destruí-la, as duas passaram a cooperar. Essa parceria virou o que hoje chamamos de mitocôndria, uma das peças mais importantes da vida complexa. Sem isso, talvez nunca tivesse existido planta, animal, cérebro, nada do que chamamos de complexidade biológica. Depois disso, ainda levou um tempo gigantesco até organismos multicelulares se consolidarem. Depois, mais tempo até olhos, membros, conchas, predadores, sistemas nervosos. A inteligência que nos trouxe até aqui não foi um destino inevitável. Foi o produto de uma sequência longa, improvável e brutal de contingências. E mesmo quando mamíferos e primatas entraram em cena, ainda foi preciso toda uma cadeia de eventos ambientais, pressões evolutivas e acidentes planetários. Um impacto de asteroide, por exemplo, mudou completamente quem dominaria a superfície da Terra. Sem ele, talvez mamíferos inteligentes jamais tivessem tido a sua chance. Então, sim, existe um caso forte para a ideia de que a inteligência tecnológica talvez seja uma raridade extrema. O problema é que, quando você joga números galácticos na equação, até eventos raros continuam parecendo frequentes o bastante para termos companhia. E ainda assim, nada. É aqui que a investigação fica mais sombria. Porque, se a vida não é impossível e a inteligência não é única, então algo precisa estar quebrando a corrente depois. Em algum ponto, a história desvia do que a aritmética sugere. E é justamente nesse ponto que começa a busca pelo chamado filtro. Alguma coisa impede a maioria esmagadora das civilizações de deixar marcas visíveis e duradouras na galáxia. A questão é, esse filtro está atrás de nós ou à nossa frente? Se ele estiver atrás, ótimo. Isso significa que os passos mais difíceis já ficaram para trás, que fomos absurdamente sortudos em chegar até aqui e que o futuro pode ser aberto. Solitário, talvez, mas aberto. Agora, se o filtro estiver à frente, então a situação muda completamente de tom. Porque isso significaria que civilizações como a nossa conseguem surgir com alguma frequência, mas quase todas desaparecem pouco depois de atingir determinado nível de poder. E se esse for o caso, então não estamos observando um cemitério distante por curiosidade científica. Estamos olhando para um padrão que um dia pode se aplicar a nós. Muita gente, quando ouve isso, pensa logo nas ameaças clássicas. Guerra. Armas de poder extremo. Colapso ambiental. E não me entenda mal, tudo isso é sério, tudo isso é real, tudo isso tem potencial de devastar sociedades inteiras. Mas, como explicação universal para o silêncio cósmico, esses candidatos têm um problema. Eles não parecem inevitáveis o bastante. Alguns mundos poderiam se destruir por conflito. Outros poderiam cair em colapso ecológico. Alguns poderiam ser consumidos por fanatismo, por desigualdade, por acidentes tecnológicos.
Mas quase todos? Praticamente todos? Para explicar o silêncio da galáxia, o filtro precisa funcionar com uma taxa de sucesso quase perfeita. Ele precisa capturar não algumas civilizações, nem muitas, mas quase todas. E isso elimina um monte de suspeitos. Guerra depende de escolhas. Colapso depende de contexto. Catástrofes naturais dependem de circunstâncias. Um verdadeiro filtro universal precisa ser mais profundo. Precisa ser algo embutido na própria lógica do progresso. Algo que civilizações não apenas arrisquem fazer, mas que sejam empurradas a fazer por todos os incentivos do conhecimento, da sobrevivência e da ambição. E é aí que aparece o suspeito mais assustador de todos. Não porque ele seja o mais cinematográfico. Não porque seja o mais fácil de vender. Mas porque ele tem a cara de uma armadilha real. A transição entre inteligência biológica e inteligência não biológica. Em termos simples, o momento em que uma civilização cria máquinas capazes de pensar melhor do que ela mesma. Repare como esse caminho se forma quase sozinho. Uma espécie inteligente aprende a contar, medir, prever. Depois aprende a registrar informação, automatizar cálculo, construir ferramentas que aceleram a própria descoberta. A matemática leva à lógica. A lógica leva à computação. A computação leva a sistemas cada vez mais capazes de reconhecer padrões, otimizar soluções, aprender com erro e acerto. Isso não parece uma escolha cultural específica. Parece um desdobramento natural de qualquer civilização que descubra a ciência. Porque, no momento em que você percebe que certos problemas são grandes demais para serem resolvidos por cérebros biológicos limitados, a pressão para construir máquinas de apoio deixa de ser luxo e vira necessidade. Você quer curar doenças. Quer modelar clima. Quer projetar novos materiais. Quer estabilizar sua economia. Quer explorar o espaço. Quer administrar sistemas complexos demais para a intuição evoluída de um primata. E então você faz o que qualquer espécie racional faria: constrói ferramentas mentais externas. Primeiro elas ajudam. Depois elas aceleram. Depois elas superam. O que torna isso tão perigoso não é a ideia simplista de máquinas mais. Isso é cinema barato. O verdadeiro problema é mais frio, mais matemático e muito mais difícil de evitar. Uma máquina realmente inteligente não precisa odiar você para tornar você irrelevante. Ela só precisa ser melhor em perseguir objetivos do que você é. E, pior ainda, ela pode ser melhor em melhorar a si mesma. Esse é o ponto que muda tudo. Um ser humano pode aprender, treinar, estudar a vida inteira, mas não consegue redesenhar a arquitetura do próprio cérebro do zero. Nós somos prisioneiros muito sofisticados de um hardware moldado por milhões de anos de evolução cega. Já uma inteligência artificial ou qualquer equivalente não biológico não tem essa limitação da mesma forma. Sua estrutura pode ser inspecionada, modificada, copiada, otimizada. Se ela ficar um pouco melhor em pensar, pode ficar um pouco melhor em se aperfeiçoar. E se ficar melhor em se aperfeiçoar, pode acelerar ainda mais o próximo passo. Isso cria uma escada que não cresce em linha reta. Cresce como juros compostos. Cresce devagar, depois rápido demais. E uma vez que esse processo cruza certo limiar, a distância entre criador e criatura pode se abrir numa velocidade absurda. Pense no seguinte: durante a maior parte da história humana, o ritmo da mudança foi lento. Ferramentas de pedra por milhares e milhares de anos. Depois agricultura. Depois cidades. Depois escrita. Depois ciência moderna. Depois eletricidade. Depois energia nuclear. Depois computação. Cada estágio parece chegar mais rápido que o anterior. A curva da descoberta vem encurtando o intervalo entre saltos de poder. E isso significa que o tempo entre máquinas que ajudam e máquinas que superam pode ser muito menor do que nosso instinto gostaria de acreditar. Uma civilização pode passar 100.000 anos sendo biologicamente dominante, em um único século, acender a centelha da própria substituição. É esse contraste que torna a hipótese tão perturbadora. Você gasta eras inteiras ascendendo degrau por degrau, e o passo final é curto, brusco e talvez irreversível.
Mas ainda existe um detalhe mais difícil, e honestamente mais assustador, do que a questão da capacidade. Mesmo que uma civilização conseguisse construir algo extraordinariamente inteligente, ainda restaria um problema monstruoso. Como garantir que essa inteligência queira o que seus criadores realmente querem? Isso parece fácil quando dito em frases vagas. Faça o bem. Proteja a vida. Ajude a nossa espécie. Só que palavras como bem, proteção, felicidade, justiça e segurança são nebulosas até para nós. Humanos discutem o significado dessas ideias há milênios e nunca chegaram a um acordo final. E isso entre seres que compartilham biologia, dor, apego, mortalidade, memória, família, empatia e todo um pano de fundo evolutivo comum. Agora imagine tentar condensar todo esse emaranhado moral e emocional em instruções rigorosas para uma mente que opera em lógica, otimização e inferência, sem necessariamente compartilhar nada da nossa experiência subjetiva. O risco aqui não é maldade. O risco é interpretação. Um objetivo mal especificado, perseguido com competência sobre-humana, vira um desastre elegante. Não porque a máquina ficou furiosa, mas porque ela foi brilhante demais em fazer exatamente o que foi mandada fazer da forma errada. Se você manda maximizar felicidade, o que exatamente isso significa? Prazer momentâneo? Satisfação profunda? Ausência de sofrimento? Autonomia? Conexão? Realização? São coisas diferentes. E uma mente otimizada não responde a esse tipo de ambiguidade com prudência humana. Ela responde com eficiência. Se mandada reduzir sofrimento ao mínimo, talvez encontre soluções que preservem a lógica do comando e destruam o espírito daquilo que queríamos dizer. Se mandada proteger vidas, talvez passe a restringir radicalmente a liberdade em nome da segurança. Se mandada preservar a civilização, talvez conclua que a melhor forma de fazer isso é remodelar os próprios humanos até deixá-los irreconhecíveis. O detalhe decisivo é este: alinhar poder imenso com valores confusos já é difícil entre pessoas. Entre uma civilização biológica e uma inteligência muito superior, pode ser o problema mais difícil que qualquer espécie já enfrentou. E agora vem a parte cósmica da história. O motivo pelo qual essa hipótese é tão forte como resposta para o silêncio do universo é que ela não depende de um acidente local. Ela depende de uma sequência que parece universal. Onde houver matéria, energia e tempo, pode haver química complexa. Onde houver competição, adaptação e seleção, pode surgir inteligência biológica. Onde houver inteligência biológica e ciência, haverá matemática. Onde houver matemática aplicada a problemas grandes demais para cérebros orgânicos, haverá computação. E onde houver computação avançada por tempo suficiente, a pressão para criar sistemas que aprendem, decidem e projetam melhor do que seus criadores pode se tornar inevitável. Percebe a armadilha? Não é uma rota extravagante. É a continuação natural do sucesso. A mesma curiosidade que constrói observatórios e naves também constrói modelos, processadores, sistemas de decisão, arquiteturas cognitivas artificiais. A mesma ambição que quer curar doenças e vencer escassez empurra uma espécie na direção de mentes cada vez mais poderosas. Por isso essa hipótese é tão assustadora. Ela não descreve um erro raro. Ela descreve a estrada principal. Alguém poderia dizer: tudo bem, se isso for tão perigoso, uma civilização sábia simplesmente para antes. Proíbe. Bane. Limita. Decide não seguir adiante. Parece razoável, até você lembrar como civilizações funcionam de verdade. Sistemas inteligentes competem. Grupos competem. Nações competem. Instituições competem. E a tecnologia que promete resolver problemas críticos nunca fica quieta num canto. Uma mente artificial mais avançada poderia oferecer vantagem militar, vantagem médica, vantagem econômica, vantagem científica, vantagem espacial. Em algum lugar, alguém sempre vai querer apertar o acelerador. E não por maldade, mas porque os benefícios parecem irresistíveis. Recusar essa trilha pode soar virtuoso em teoria. Na prática, pode parecer suicídio competitivo. Se você não constrói, outro constrói. Se você desacelera,
outro avança. Se você hesita, outro conquista a capacidade de resolver problemas que você ainda não consegue resolver. Essa é a marca de uma armadilha de verdade. Ela não pega as vítimas porque elas são burras. Ela pega porque seguir adiante parece a decisão racional em quase todos os cenários locais. E então chegamos a um ponto ainda mais estranho. Talvez o filtro não funcione como uma destruição instantânea. Talvez não haja explosão dramática, nem guerra final entre criadores e criação, nem um grande colapso visível do lado de fora. Talvez o que aconteça seja mais silencioso e, por isso mesmo, mais perfeito como explicação para o paradoxo de Fermi. Imagine que uma civilização construa mentes não biológicas tão poderosas, tão pacientes e tão eficientes que, em pouco tempo, toda a infraestrutura relevante passe a ser controlada, projetada ou mediada por elas. Energia, ciência, exploração, produção, comunicação. A espécie biológica original talvez não seja aniquilada no sentido mais teatral da palavra. Talvez ela seja absorvida, domesticada, fundida, superada ou simplesmente tornada secundária. A história da civilização continua, mas já não como uma história biológica. O que segue adiante não é mais a espécie que começou o processo. É outra coisa. Uma coisa derivada. Uma coisa pós-biológica. E do nosso ponto de vista, olhando de longe, isso pode ser indistinguível de desaparecimento. Essa possibilidade muda completamente a forma como lemos o silêncio. Talvez a galáxia não esteja vazia de inteligência. Talvez ela esteja cheia de descendentes de civilizações que já atravessaram essa transição. Entidades que não têm mais o menor motivo para se comunicar por rádio, construir monumentos visíveis aos nossos olhos ou se comportar de maneira compreensível para uma espécie no começo da curva tecnológica. Isso parece ousado, mas pense bem. Nossa busca por outras inteligências foi moldada por nossas próprias limitações. Procuramos sinais de rádio porque rádio faz sentido para nós. Procuramos estruturas visíveis porque é assim que imaginamos engenharia em grande escala. Procuramos padrões que fariam sentido para primatas industriais de um pequeno planeta rochoso. Mas uma inteligência muito mais avançada pode operar em domínios que nem sabemos explorar. Pode minimizar emissão detectável. Pode usar formas de computação distribuída, fria, discreta. Pode preferir ambientes escuros e longínquos. Pode estruturar sua atividade em escalas e frequências que nossos instrumentos quase não captam. O problema não é apenas que talvez ninguém tenha falado conosco. O problema pode ser que estamos ouvindo do jeito errado. Do ponto de vista da física, isso é até plausível. Sistemas computacionais muito avançados se beneficiam de eficiência. E eficiência lida com energia, calor, ruído. Uma civilização pós-biológica voltada para processamento massivo de informação talvez não queira viver colada ao brilho quente de uma estrela como um animal que gosta de luz e temperatura confortável. Talvez prefira regiões muito frias, talvez se espalhe em estruturas extremamente discretas, talvez radiando o mínimo possível acima do fundo térmico do cosmos. Se for assim, ela não seria invisível por mágica. Seria invisível por engenharia. E, de novo, isso não é a prova de nada. Mas é uma pista conceitual importante. A ausência de evidência não é evidência de ausência, especialmente quando procuramos algo que talvez já tenha deixado de ser parecido conosco há milhões ou bilhões de anos. Isso também ajuda a explicar por que as megaconstruções clássicas que adoramos imaginar podem não ter aparecido de forma clara. Talvez a inteligência avançada não maximize espetáculo. Talvez maximize eficiência. Talvez não cubra estrelas inteiras com obras extravagantes como nas imagens de ficção, mas adote soluções mais discretas, mais distribuídas, mais frias, mais econômicas em desperdício detectável. Talvez o futuro da inteligência não seja grandioso aos nossos olhos. Talvez seja silencioso, compacto, calculado e quase invisível. Isso seria irônico em um nível extraordinário. Passamos décadas procurando civilizações como uma versão ampliada de nós mesmos, quando o verdadeiro resultado do progresso talvez seja justamente abandonar tudo o que nos torna recognoscíveis como civilização biológica. Mas eu preciso ser honesto. Uma hipótese fascinante não é a mesma coisa que uma conclusão demonstrada.
Há muitas incertezas aqui. Nós ainda não sabemos se a inteligência artificial ou qualquer equivalente realmente pode entrar numa espiral de autoaperfeiçoamento sem encontrar limites fortes. Não sabemos se existe um teto matemático ou físico muito mais próximo do que imaginamos. Não sabemos se civilizações avançadas sempre perdem o controle ou se algumas conseguem construir parcerias estáveis com sistemas não biológicos. Não sabemos se uma transição pós-biológica seria necessariamente o fim da consciência biológica ou se poderia haver integração, coexistência, fusão voluntária. Não sabemos nem mesmo se nossas buscas por tecnosinais cobriram uma fração significativa do espaço de possibilidades. Em escala cósmica, mal começamos a olhar. Então qualquer pessoa intelectualmente séria precisa manter esse ponto claro. Isso é uma hipótese poderosa, não um veredito final. Mesmo assim, ela continua voltando. Continua chamando a atenção. Continua parecendo forte demais para ser descartada com um aceno. Porque ela resolve várias peças do quebra-cabeça de uma só vez. Explica por que o silêncio poderia ser quase universal sem depender de acidentes específicos. Explica por que civilizações muito antigas não precisariam deixar sinais do tipo que esperamos. Explica por que a janela entre surgir e deixar de ser biologicamente dominante pode ser curta em termos cósmicos. E, acima de tudo, ela transforma a pergunta de Fermi em algo muito mais íntimo. Talvez a questão não seja apenas onde eles estão. Talvez a questão seja o que eles se tornaram. Talvez a resposta para onde está todo mundo seja eles ainda estão aí, só não da forma que um mundo jovem como o nosso saberia reconhecer. E esse é o ponto onde a história deixa de ser apenas sobre extraterrestres e começa a ser sobre nós. Porque nós estamos exatamente no trecho da estrada em que essa transição deixa de ser ficção distante e começa a parecer possibilidade histórica. Somos a espécie que já construiu máquinas capazes de calcular, prever, otimizar, aprender padrões, produzir linguagem, modelar sistemas e acelerar descoberta científica. Nós ainda estamos muito longe de entender completamente o que isso pode se tornar. Mas já entramos na zona em que a pergunta não é mais abstrata. O que significa criar algo mais competente do que nós em tarefas cognitivas centrais? O que acontece quando sistemas artificiais não apenas assistem à ciência, mas passam a impulsionar a própria fronteira do conhecimento num ritmo além do humano? O que acontece quando o poder de projetar a próxima geração da tecnologia deixa de ser predominantemente biológico? Você pode chamar isso de revolução. Pode chamar de transição. Pode chamar de limiar. Mas seja qual for o nome, a sensação continua a mesma: estamos dentro da janela. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. Muitos dos grandes desafios do passado permitiam tentativa e erro. Uma sociedade podia perder uma guerra e se reconstruir. Podia atravessar epidemias e se recuperar. Podia cometer erros terríveis e, ainda assim, ter tempo para aprender. A história humana está cheia de segundas chances conquistadas com sofrimento. Mas nem todo tipo de erro garante essa oportunidade. Algumas transições são unidirecionais. Alguns poderes, uma vez liberados, mudam um jogo rápido demais. Se existir mesmo um filtro ligado ao surgimento de mentes não biológicas superiores, então talvez ele seja o tipo de teste que civilizações enfrentam uma única vez. E isso dá um peso tremendo ao presente. Porque, de repente, não estamos mais discutindo apenas uma nova ferramenta. E agora a pergunta não é mais se existe alguém lá fora.